É isso, rapazes. Nós aqui, o povo hyperbóreo, está assistindo de camarote, porque é isso que o Brasil, para isso que o Brasil serve, assistir de camarote decisões de países relevantes, o colapso e fim da ordem liberal de 1945. É isso, né, galera? Verdade, você pode copar, você pode enlouquecer, você pode vir aqui no chat e mandar um Bolsonaro, 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 mito, mito, mito. Trump, Mas Trump, Israel, Israel, Israel. verdade seja dita, verdade seja dita, a ordem liberal tá indo de arrasta, bem rápido, assustadoramente rápido. Olá, pessoal. Estou de Eu quero ver a análise de alguém que, bom, vamos falar com todas as letras, é um cara que é um sacerdote da ordem liberal, né? É isso, o Rock é um cara que acredita claramente, ele não deixa, ele não esconde pra ninguém que ele gosta da ordem liberal globalizada que a gente vive. E um cara que, se ele tiver poderes, ele vai fazer de tudo pra defender essa estabilidade que a gente tem. Essa estabilidade que a gente tem desde 45. Então, tipo, e as coisas estão mudando muito rápido. Vai ser um choque pra ele. Eu acredito que esteja sendo um choque pra ele. Essa mudança de perspectiva que a gente tá assistindo. volta para atualizar vocês do que tem acontecido nos últimos dias. Depois da briga, da reunião do Trump e do Zelensky, as coisas continuaram acontecendo numa intensidade profunda e grande, como tudo. Update, inclusive, aparentemente o Zelensky já regou e vai canetar o acordo de minérios, de escravizar o seu país aos americanos a troco de nada, né? Porque vamos ser, cá entre nós, né? A América pode tomar várias minas e ter empresas operando lá. A Rússia pode invadir e não encostar nessas empresas. É isso, tipo, eles podem não encostar nessas, pode deixar e não encostar, ou eles podem tomar posse, nacionalizar essas empresas, como eles já fizeram já, inclusive. Quando rolou aquele monte de embargo, os russos nacionalizaram as empresas americanas em seu território. O Zelensky pode canetar isso daí, entregar metade dos seus minérios pra América, e a Rússia ir lá e comer o resto do país, e acabou. Tem acontecido desde o começo, e eu tô aqui pra fazer a última análise dessas Oi, o fim da Ucrânia é um negócio deprimente, né, cara? Que a gente tá assistindo aqui. Nossa. ações com vocês. Vou começar sobre o discurso do Trump. Aconteceram outras coisas importantes que eu vou dizer na sequência, né? Não só relacionado com o Trump, mas reuniões, enfim, pronunciamentos na Europa, decisões políticas na Europa, vários outros acontecimentos em poucos dias. Mas o primeiro deles é o do Trump, porque ele engloba mais assuntos e alguns que valem eu fazer o follow-up aqui, né, com vocês. Primeiro dos temas é o Panamá. O canal do Panamá, o Trump trouxe esse assunto no seu discurso e já trouxe com uma solução que aconteceu. A BlackRock, que é a maior private equity do mundo, comprou a subsidiária do grupo de Hong Kong, que é dono. Definitivamente eu não acho que o Trump tá acelerando o fim dos Estados Unidos. Não. Ele tá botando no rabo dos seus aliados, que não servem de nada. Né? A verdade seja dita, é isso. Porque os aliados europeus da América, os grandes aliados europeus, eles... O que eles oferecem de valor real e palpável para a América? Os Estados Unidos fornecem o guarda-chuva nuclear, fornece proteção via OTAN. O que eles recebem de volta? Nada. A Europa é um continente morto, cara. A Europa não tem valor nenhum. Desses dois portos no Os aliados cobram muito e não entregam canal do Panamá e de portos em outros lugares. Então é um grupo. O que os europeus devolvem para os Estados Unidos? Xingamentos. E pouquíssima gratidão. De Hong Kong, e ele tem uma subsidiária, uma empresa que é dona de portos em vários lugares do mundo. Dentre esses portos, os dois portos do canal do Panamá. E a BlackRock, com a pedido do Trump, pressão do Trump, foi lá e comprou por 25 bilhões de dólares essa subsidiária, que então passa ao controle desses dois portos do canal do Panamá para mão de uma empresa americana. A BlackRock tá de volta. E outros portos em outros lugares do mundo também. Como se eles tivessem ido para algum lugar, né?
A empresa de Hong Kong, quando começou a discussão, ela já estava desconfortável, sentiu que ela iria ter problemas e não queria ficar entrando em disputas políticas, achou que era melhor se desfazer, com a BlackRock, né, vindo com um pedido do Trump, então ela foi lá e comprou. É interessante. Eu vi um meme, é muito bom, né? Como que política estranha pode se basear em meme. Que era basicamente, tipo, aquele meme dos círculos que se unem, sabe? Tipo, você tem uma interseção. A América vem com a inovação tecnológica. Pronto, é isso. A América vem com inovação tecnológica. A China vem com produção industrial. E inovação tecnológica tá ali chegando, não pau a pau na América, para de copar na Chinalista safado. Mas sim, a China tem inovação tecnológica. A Europa não tem nem inovação tecnológica, nem poderio industrial. A Europa tem regulação. Eles se orgulham! Eles se orgulham de serem um continente e viver um mundo de regulações. A Europa tem lei. A Europa regula. Não, é sério, eles se orgulham disso. Não, eles se orgulham disso. De regularem. De legislar. De lei. Cara, que bosta. Os caras se castrando e se ter orgulho disso. Mesmo, tipo, esse é o discurso dos caras. Tipo, nossa, nós temos um complexo sistema legal aqui que regula essas empresas, impede que elas... parabéns, vocês até conseguem impedir que grandes conglomerados dominem toda a economia. Mas e pequenos empreendedores que querem criar novas ideias, sabe o que eles fazem? Eles vão pra América, pô. Eles vão pros Estados Unidos. Porra, mano. Então, aí, nessa ideia de que a Europa é esta merda, esse aliado horroroso, faz todo sentido que os americanos, bom, tratem os chineses como seus principais rivais, seus inimigos e seus adversários geopolíticos, não considerem mais, o Trump, né, não considere mais a Rússia o grande demônio, porque não é, tadinha, a Rússia tá fraca. A Rússia é um grande tigre de papel. O segundo exército mais poderoso do mundo não conseguiu destruir a Ucrânia. 2 anos de guerra. A Rússia não tá com uma população em declínio, uma indústria completamente defasada, estão vivendo uma economia de guerra, sabe? Eles têm commodities. Muito bom. Mas eles não são a potência que já foram. A Rússia não é a União Soviética. Então, tratar a Rússia como inimigo é meio idiota. Há pelo menos 40 anos, tratar a Rússia como o grande inimigo é idiota. Mas a mentalidade boomer que viveu a Guerra Fria e escreveu todos os seus manuais de diplomacia se baseando em Rússia is bad, qualquer outro is ally, já não serve pra bosta nenhuma. E Joe Biden, um boomer, nem boomer, ele é mais velho que o boomer. Ele é da geração anterior dos boomers. O Joe Biden, em seus outros decretos do Partido Democrata, ainda tinha essa mentalidade velha de que a Rússia é o grande inimigo. Sim, o Joe Biden é da geração silenciosa. Então, cara, faz sentido o Trump falar, olha, quer saber? Zelensky tá caro demais, muito caro. Europa é ingrata e desnecessariamente cara. Quer saber? Pô, essas bostas aqui não me dão retorno nenhum. Vem cá, Putin. Pelo menos a Rússia tem commodities. Vamos negociar aqui, vamos resolver essa guerra e todo mundo tira o melhor que for possível. Eu quero os minérios da Ucrânia e vocês levam o resto do país. Porra, melhor acordo possível. Caralho. E de quebra, a Europa se rearma e volta a andar com as próprias pernas. Melhora, porque, porra, vamos lá, a Europa se rearmando, a tendência é que a direita, essa direita alternativa, chegue ao poder. Processos de renovação de seus exércitos e estabelecimento de uma indústria, de uma indústria militar, é um processo que demora muito tempo, sabe? 5, 10, 15 anos. Pô, velho.
Ô, ô. A AfD tá batendo na porta. O Chega. O Reform. Tá todo mundo batendo na porta. Pô, velho. Ô, mano. E os países de hoje, os cholas de hoje estão se rearmando. Eles estão entregando. Cara, basicamente, a Alemanha vai entregar de bandeja um exército renovado e forte pra AfD. Portugal vai entregar um exército pro Chega. O Reino Unido vai entregar um exército pro Reform. Porra! Ô, irmão. Tá bom demais pra ser verdade. Bastante curioso, óbvio, não posso deixar de observar, nem todos aqui que estão acompanhando. Detalhe, dito isso, a gente vai. Qual que é o papel do Brasil nessa putaria toda? Nenhum. A gente nem sabe o que tá acontecendo. Enquanto o mundo tá se reorganizando, reestabelecendo suas estratégias, o Brasil tá cogitando a possibilidade de lançar. Nada, não tem nada, na verdade. Não tem absolutamente nada no Brasil. Nada acontece no Brasil. Não tem nada. É real, não tem nada aqui no Brasil. Aqui é VUC não da maluca. O Brasil não está se preparando pro futuro, sabe? Não tem nada, a gente não tem nada. A gente tem um velho decrépito na presidência da República, um partido velho com ideias velhas. A direita majoritária brasileira é o Bolsonaro. Os caras... Daqui a pouco vai faltar só um ano pra eleição do ano de 26. A gente sequer tem um candidato na direita, sabe? Quem que é? O Tarcísio, o Zema, o Bolsonaro? Bolsonaro tá inelegível. Cara. Sabe? Não tem nada, nada. O Brasil não tem fazendo nada. Não tem nada no Brasil. Acompanhando sabem disso, mas os seguidores e aqueles que são fiéis ao Trump incondicionalmente, eles têm um repúdio, uma revolta, olham para a BlackRock como uma grande parte de teorias da conspiração, e é justamente a BlackRock que está comprando e dando o controle desses portos importantes no Canal do Panamá, de volta para os Estados Unidos, não para o governo, mas para uma empresa americana, e tirando de conexões ou ligações com a China. Mas foi a BlackRock. Talvez por isso que o Trump nem tenha citado o nome da empresa que comprou. Porque vai pegar mal com a base dele, mas o Larry Fink e o Trump tem uma relação muito boa. A subsidiária dos portos, porque ele sabe que essa empresa ela mexe com a imaginação de todos os trumpistas. O dinheiro agora tá caro, né? Os caras droparam todas as pautas de AI. Não, agora a gente tem que voltar a ganhar dinheiro. Mais fiéis, mais incondicionais. E ele mencionou o nome de outras empresas no seu discurso, inclusive a Honda e outras montadoras e outras empresas no geral. Falou de inteligência artificial, citou o nome de empresas, não citou particularmente essa empresa que está fazendo um grande serviço, dado que o objetivo era até talvez invadir o Panamá para recuperar o canal de volta. Então é curioso, é uma informação aí que talvez BlackRock agora, né, com o identitarismo tava saindo bem caro. Nem todos saibam, mas para deixar a lógica dos fiéis incondicionais abalada, vão ter que se desdobrar aí para justificar como que a BlackRock está ajudando o Trump, e justamente a BlackRock, que é parte de toda a teoria da conspiração, o woke e uma série de outras coisas. Antes de continuar, pessoal, quero fazer uma pausa para Teoria da conspiração woke? Aí dá até pena, né? Bom, anyway. Toca o barco. Precisamos da Groenlândia, é uma questão de segurança nacional. Queremos a Groenlândia de qualquer jeito, teremos a Groenlândia de qualquer jeito. Olha que ideia. 5 anos atrás, Trump já falava, fazia piada, mas 5 anos atrás você cogitava a possibilidade de que os Estados Unidos entrariam em uma guerra de conquista pra tomar a Groenlândia? Seja honesto com você mesmo. Não, eu não. Ano passado eu achei que eu cogitava levantava essa possibilidade e falava, isso é ridículo. Hoje não. Hoje eu acredito que os Estados Unidos podem realmente ir lá e Groenlândia colocar no bolso. Hoje eu acredito que os Estados Unidos podem sair da ONU. Hoje eu acredito que os Estados Unidos podem anexar o Canadá. Hoje tudo pode acontecer mesmo. Temos que respeitar a soberania, mas no final nós vamos dar um jeito e vamos conseguir, não importa como, dando a entender que até o uso da força seria possível. Repito para vocês, Trump não usará a força, não acredito nisso, mas a gente em breve pode assistir sanções ou tarifas ou algum tipo de ferramenta ou arma econômica. Quem vai sancionar? Imagina que o Trump fala, quer saber? Eu vou entrar numa intentona, vou iniciar a conquista da Groenlândia e a anexação do Canadá. Beleza, quem que vai me sancionar? A ONU, beleza. Os Estados Unidos saem da ONU.
a ONU colapsa. Ai, mas aí os chineses e os russos vão dominar a ONU. Em poucas foda. Os Estados Unidos tancam. Tipo, qualquer merda. Eles estão isolados. Eles têm dois oceanos separando eles do resto do planeta. Econômica direcionada para a Dinamarca como uma forma de fazer ela ceder. A China não vai assumir. A China não vai assumir essa posição idiota de ser o policial do mundo, de ser o grande xerife que a América assumiu do Império Britânico. Eles não precisam disso. A China quer fazer bons negócios. A China tem, sabe, investimentos certeiros, estratégicos, que beneficiam ela. A defesa da Groenlândia necessariamente é algo que a China se beneficia de algo? Eu não sei. Eu não sei. É uma pergunta honesta. Eu não sei o que a China sairia ganhando impedindo que a América conquistasse a Groenlândia da Dinamarca. A Rússia, talvez. A Rússia, sim. A Rússia tem interesse de impedir que a América conquiste a Groenlândia. A Rússia não tem força para peitar os Estados Unidos. Não tem. E entregar a Groenlândia e outros tipos de questões vão surgir. Se os Estados Unidos sair da ONU, a ONU vai virar só um ajuntado de burocrata que não vai ter poder nenhum e vai incentivar outros países que estão se alinhando ao Trump a sair também. Trump sai da ONU. A Rússia talvez não saia, a China talvez não saia, mas a Argentina com toda certeza. A Argentina é o segundo maior país da América Latina. Eles pulam fora, puxam um carro imediatamente. Imagine que o Reform chega no Reino Unido. A propaganda ali de que, não, Brexit agora, UN Exit. Aí eles pulam fora da ONU, a AfD chega ao poder, eles saem da ONU, Itália, sabe? Pode ser o início de um colapso dessa organização internacional, que é o que alicerça a nossa diplomacia. Eu tava comentando aqui na live antes de começar a gravar esse vídeo aqui. Não há ninguém vivo que saiba trabalhar em um mundo sem Nações Unidas. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Ninguém que era um diplomata naquele período está vivo hoje. 80 anos, pô. 80 anos. Então, tudo que a gente vive hoje é baseado em ONU. Uma grande organização que reúne todos os países do mundo para conversar, negociar. Não, a gente vai sair desse mundo globalizado e voltar para um mundo de relações unilaterais, alianças estratégicas. A gente vai voltar para um mundo em que o forte prevalece e o fraco se fode. Um mundo que faz sentido. Um mundo onde a lógica, onde, ai, não todos os países são iguais, todos os países têm um voto. Não, acabou essa merda. Não, a gente vai para um mundo em que a América é poderosa, o Brasil é fraco, eles mandam. Se a gente não obedece, eles nos fodem. Essa é a verdade, desculpa, o Brasil não é nem sequer um leão de papel, o Brasil é um tatu de papel. Não, o tatu é protegido. Não, o Brasil é uma anta de papel, sabe? Meio gordo, feio, esquisito, um bicho meio patético. Então, um mundo natural. Cara, a gente tá... Nossa, cara, é realmente, tipo... Eu não valorizo essa ordem liberal pós-45, não mais. Mas, cara, nós vivemos toda a nossa vida sob essa lógica. Nós vivemos... a gente pensa o mundo dessa forma ainda. Mas muita gente já começou a transcender. Eu já começo a enxergar esse mundo multipolar que está sendo desenhado. Consigo. Mas eu não consigo compreender como esse mundo funciona. E vamos ser honestos. Ninguém ainda sabe como a banda vai tocar. Sabe, porque o mundo pré-ONU não tinha bombas nucleares. Agora a gente tem. Como que isso... Cara, pô, complicado. Trump não vai desistir da Groenlândia. Esse tema é ainda mais interessante. Eu vou fazer um vídeo em breve sobre isso, que vou explicar outras importâncias estratégicas e como a Groenlândia, na verdade, é o... Mas também, a gente tá aqui viajando, cara, Trump metendo louco, mas ainda assim, 70% de chance de
A feijoada é da boa. Beleza? Todo mundo rindo à toa. É gente boa, de boa. Você já sabe como é. A 70% de chance de nada acontece. Eu espero. Início de uma nova era de conquistas de território pelo mundo. Mas Eu não vou dar all-in em feijoada, não. Não. Dessa vez eu não dou all-in em feijoada. bem relevante essa fala, essa insistência, dá um sinal de que o Trump não vai desistir da Groenlândia. E claro, quem não sabe muito bem toda essa discussão, tem um vídeo aqui no canal, imenso, uma aula muito legal, eu mostro aprofundada. Se você não assistiu, assista, tá aqui o link. Próximo passo da fala do Trump, assim, de relevante. Eu acho que se não for agora, vai ser depois. O processo já tá... Não, o processo já tá. As coisas estão mudando mesmo. Tipo, é inegável. O mundo está mudando mesmo. Essa ordem está colapsando, bicho. Essa ordem está colapsando. E mesmo que a ONU não colapse, é que a gente está considerando um cenário muito, muito avançado em que os Estados Unidos deixam a ONU. Eu acho isso bem radical. Só que o Elon Musk falou, pô, eu concordo, eu acho isso uma boa ideia. Caralho, o Elon Musk, mano. O Elon Musk falou que isso é uma boa ideia. Ele é um dos homens mais influentes do mundo, pô. Ele não é um palhaço, sabe? Porra, velho. Dos nossos temas que eu tenho que atualizar vocês é a questão da Ucrânia. Ele fala da carta do Zelensky, fala que gostou da carta, e a carta do Zelensky é tentando reativar o acordo dos minérios, né? E nesse acordo seria criado um fundo, onde metade desse dinheiro iria para os Estados Unidos, outra metade seria para a reconstrução da Ucrânia, permitindo que as empresas americanas explorassem os minérios, tendo os direitos disso, de metade de todos esses recursos naturais. O Zelensky, enfim, comunicou e disse que estava disposto a assinar o acordo, e o Trump só falou isso, dando a entender que o acordo está avançando. A discussão do acordo, para muitos, é que o acordo serviria como uma garantia de segurança. Uma vez que tem empresas americanas, então o Putin não ousaria atacar a Ucrânia porque tem a presença de empresas americanas lá. Dado o histórico... Aí, saída da ONU traz tantos problemas em tantos cenários que praticamente se torna impossível. Há, por exemplo, a aviação. Nenhum avião americano poderia voar para fora dos Estados Unidos, pois todos são signatários do ICAO, vinculado à ONU. ICAO. O nosso mundo o nosso mundo está alicerçado na ONU, cara. Então, tipo... Sabe? É tudo tão complexo, mano. É tudo tão bizarro, é tudo tão difícil, cara. A possibilidade da América sair da ONU e outros países abandonarem... A gente não sabe o que pode acontecer. Ninguém cogita essa possibilidade. Mas agora ela existe. E não é mais um bagulho tão ridículo, tipo, os Estados Unidos nunca vai ser da ONU. Nunca mesmo? Nunca? Você tem certeza? Nunca? Porra, cara. Sei lá, a gente não vivemos em tempos normais. do Putin, o que já Mas eu ainda acho, ou não acho que é o enfeijoado, mas que essa ordem liberal tá colapsando. aconteceu no passado, isso não é suficiente para servir de garantia de nada. Porque ele pode muito bem atacar, conquistar todo o território e deixar as empresas americanas funcionando, ou não, ou simplesmente... Ele pode muito bem atacar, conquistar todo o território e deixar as empresas americanas funcionando, ou não, ou simplesmente expropriar, ou simplesmente, enfim, dominar esses recursos para ele, e os Estados Unidos não vai entrar em guerra por isso. Milhões de empresas americanas perderam muito dinheiro na Rússia, suas propriedades foram expropriadas, foram nacionalizadas pelo governo da Rússia depois que iniciou a guerra, e os Estados Unidos não está invadindo a Rússia por isso. Então não adianta fantasiar, isso não vai acontecer. Os Estados Unidos não vai entrar em guerra contra a Rússia porque 10, 15, 20 minas americanas foram nacionalizadas, foram sequestradas, foram dominadas pelos russos, e equipamentos e riqueza foi perdido ali. Os Estados Unidos não vai entrar em guerra. Outra, quem que vai pra guerra? É jovem, né? É jovem, né? Sabe aquela geração preguiçosa que definitivamente não quer morrer por burocratas? Porque, cara, identidades nacionais, esse senso nacional tá se perdendo. Quantos de vocês aqui... Ó, rapaziada, negada, vem cá. Quantos de vocês... imagina que a Venezuela invade o Amapá. Um Amapá, um estado de menos de 1 milhão de habitantes. Quantos de vocês toparia pegar e ir pro front? Eu não. Não, eu não vou morrer pelo Amapá. Sabe? Foda. Mas detalhe, acabei de dar um exemplo aqui de uma invasão, que é muito grave. Mas imagina que os Estados Unidos assinam esse acordo, a Rússia invade,
e a América declara guerra à Rússia pela libertação da Ucrânia. E o bagulho escala, 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 e o Brasil entra nessa guerra do lado dos Estados Unidos. Você toparia ir pra Ucrânia tomar tiro na cara por causa dos interesses econômicos dos americanos? Nem os americanos topariam tomar tiro na cara pela defesa dos interesses econômicos de meia dúzia de mineradoras. Porque esse é o ponto. A Europa está num processo de se rearmar, mas, como eu posso dizer, o homem jovem branco europeu que hoje vota na direita está sendo currado pelos burocratas europeus há 20 anos. Esse cara definitivamente não tem interesse nenhum, não tem amor nenhum em topar por uma guerra na Ucrânia em defesa desses burocratas que os foderam, sabe? Importando um monte de estuprador e assaltante pra dentro dos seus países. Cara, desculpa, não tem clima. Não há esses países não têm clima pra iniciar uma guerra idiota que não faz sentido nenhum pra eles. Aí vai vir o cara e fala: ai, nossa, pró-Rússia. Não, os caras não são pró-Rússia, eles são pró a própria vida deles. A Rússia é um não problema pra eles. O problema pra todos esses jovens é o seu próprio governo. É o seu governo que é o inimigo. A Rússia, eles estão cagando. Ir pra guerra pra defender o pajite que tá invadindo o seu país, o africano ou o muçulmano que tá invadindo o seu país, é isso. Porque no fim do dia, a guerra seria sobre isso. Porra. Então, cara, morrer por causa da Ucrânia, os caras não querem. Os caras não querem morrer por causa da Ucrânia. Eles estão cagando pra Ucrânia. Eles estão cagando pra Rússia. O problema deles é interno, sabe? O problema deles é interno. O problema deles é o governo deles. É por isso, não vai. Já não entrou, nunca entrou e não entrará. E meio que os jovens estão percebendo isso bem rápido. Vamos puxar a eleição alemã. O Die Linke e o AfD, eles foram votados. Boa parte dos jovens votaram nesses. Da geração Z votou nesses partidos. O que une o Die Linke e o AfD? Nenhum dos dois quer morrer pela Ucrânia. Apesar do Die Linke ser um partido de extrema esquerda e o AfD ser um partido de direita, nenhum desses dois países quer morrer pela Ucrânia. Desses dois partidos. Ô, irmão, o negócio tá feio, tá ligado? Tá mudando, a chave tá virando. Tá virando bem rápido ainda. Isso não serve como uma garantia de segurança. Isso serve para É isso, cara, irmão. outras coisas, para apaziguar a lógica do Trump. O jovem de direita na Europa não é nacionalista, ele é identitário, ele é tribal, ele é tribalista. Ele não tá defendendo a porra do país dele, ele tá defendendo a identidade cultural dele, a etnia dele. Vamos tratar nesses termos porque é exatamente isso. É um cara que ele quer defender a etnia dele. Iguais, os iguais. Tá mudando, as coisas estão mudando muito rápido. E as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo lá. Trump transacional, a vontade dele de obter ganhos econômicos em qualquer relação política com qualquer país, a vontade dele de justificar que todo o dinheiro que os Estados Unidos já ajudou para a Ucrânia vai voltar de alguma forma em riqueza mineral, e claro, a importância estratégica desses minérios para indústrias de tecnologia e a dependência excessiva que os Estados Unidos têm da China, o mundo tem da China nesses minérios, e com isso, então, esse acordo serviria para aproximar e apaziguar um pouco do Trump e dar justificativas para ele, mas não resolve o problema central. E com isso a gente já trago aqui as outras notícias da Europa que tentam exatamente endereçar e resolver esse problema central, que é garantias de segurança ou capacidade de se defender contra possíveis ofensivas ou avanços dos russos no futuro. Então, os europeus eles têm duas preocupações. Uma é em proteger a Ucrânia. E a segunda é... Tipo, vamos lá, a ideia de uma guerra, imagina uma invasão. Uma invasão. A ideia de que um soldado vai pra guerra em defesa da sua família, da sua vizinhança, da sua cidade. Essa é o principal motivo pelo qual ele vai se alistar e vai pra uma guerra. Cara, o próprio governo deles os traiu.
O grande inimigo é o governo. O grande inimigo é o seu próprio governo. O sonho era uma casa e 4 filhos, mas a realidade é Vamos ver. www. Tipo, O Terror Dose estipou R$10. Isso tudo vai acontecer enquanto o Macaquio ainda tenta resolver o problema do esgoto. exatamente, cara. Ó, o clipe que mandaram. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. É exatamente isso. Ó, detalhe, esse meme aqui, ele não tá sendo tipo, olha só, haha, guerras, vamos pra... Não, esse é claramente um vídeo com um clima pesado, tipo triste, que merda, sério que chegou no meu tempo e vão mandar pra guerra? Só que o macaquinho médio, eles não entenderam que esses memes aqui que vêm de fora, eles são justamente, tipo, ironizando a situação de merda que a gente vai se enfiar. Aí o brasileirinho acha que, tipo, nossa, haha, que otário, vanglorizando a guerra. Não, seu merda, não é o exato oposto. Mas, tipo, é complicado, tá entendendo? Porque como que a gente não cogita nem a possibilidade de que a gente vai pra guerra? Essa é, o Brasil é irrelevante nesse nível. Темную ночь, ты, любимая, знаю, нести. Eu acho que, não tô nem, eu não sei vocês, mas pessoalmente eu acho que em um cenário em que a Alemanha de hoje, a França de hoje, o Reino Unido de hoje decidem declarar guerra à Rússia por causa da Ucrânia, eu acho que vai ter guerra civil, cara. Não, vai rolar guerra civil e golpes internos dentro desses países, velho. Não vai ser barato. Nego não vai, o jovem não quer morrer numa trincheira em nome de um governo que traiu ele, traiu a comunidade dele, traiu a família dele. Não, só não. Esse cara não vai pra guerra. Porque tem um outro detalhe, tem um vídeo do Paul Joseph Watson, que saiu esses dias, mostrando algo muito legal. Porque esse imigrante que... Detalhe, a gente tá tratando de imigrante, né? Esse imigrante que vai pra Europa, e o discurso desses sociais-democratas é de que eles vão lá pra se integrar, pra se fazer parte daquele país. Como eu posso dizer? Esses caras não vão pra se integrar. Eles não fazem parte daquela comunidade. Muito pelo contrário. Eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Achei que eu tinha visto no canal do Paul Joseph Watson, eu vi no Twitter mesmo. UK was to go to war, would you join the military? No. I'm not from the country, so no. First of all, I'm not a UK citizen, I'm an immigrant. I'm Welsh? No, unfortunately not. I'm not from this country originally, you know? No. We're Irish, so We don't like the UK military. No, thank you. Where are you from? Brazil. Do you live here? Yes. Would you go to war for this country? No. I'm Pakistani, so Are you a resident? I'm a resident. I've got dual nationality. You guys live in the UK? yeah, we do. Would you join the military? No, we're not from this country. If they say it's compulsory, what would you do? I'll just go back to Egypt. Go back to my country. Yeah, I'll just go back to my country. Então, imagina o seguinte, o seu governo importou toda essa galera pra consumir o seu welfare state. Na hora deles mostrarem algum tipo de gratidão pelo país que recebeu esses caras muito bem, eles falam, não, pau no seu c... eu vou voltar pro buraco que eu vim. I'm not from this country. É isso. Foda-se, eu não sou do seu país, eu vou embora. Vou voltar pro Brasil. O brasileiro que foi pra Portugal. Portugal entra nessa aliança militar e vai pra guerra contra a Rússia. Você acha que o milhão de brasileiros que tá em Portugal hoje, fazendo randandandandandandan, eles vão pra guerra? Não, eles vão voltar pro Brasil. Eles vão voltar pra cá. O Pajit, o Mohamed, vai tudo... Cara, então, eu acho que num caso de conflito, em que esses países entrem numa guerra, esses governos vão cair. Não tem como eles mandarem essa galera pra guerra. O próprio exército pode se rebelar e derrubar o governo. E falar, não, a gente não vai pra guerra. A gente vai derrubar essa merda e convocar novas eleições. É isso.
Your 20s are going to be the best years of your life. Your 20s are going to É isso, mano. É isso aí. Então, cara, realmente, as coisas estão bem estáveis. Em se proteger. Ah, e questão brasileira. A gente vai estar preocupado com o preço do café tá caro aqui. Então, temos outras prioridades. Protegendo a Ucrânia, eles se... Tipo, cadê? Tem um tweet do Bahia. Enquanto o mundo... Você tá vendo? Todas essas discussões estão acontecendo. Todas essas discussões estão acontecendo, o mundo tá pegando fogo. E o brasileiro tá como? O brasileiro tá assim, ó. O Mirajá tá aí, ó. Foda-se. Quero furunfar, quero nheco-nheco. E, velho, o Brasil é um anão diplomático. Eu lembro milhares de anos atrás, quando Israel mandou essa frase, que o Brasil é um anão diplomático. É verdade, cara. A gente tá fora de todas as grandes discussões. Nós somos irrelevantes em todos os sentidos que você pode imaginar. O Brasil é a fazenda do mundo, a gente alimenta o mundo. Não, a gente... Não. Só não. A gente não é nada. Não somos nada. Nós somos nada. A gente quer Vuk-Vuk. Protegem indiretamente, dificultam a vida dos russos que, se conquistarem a Ucrânia, vão se sentir mais seguros, mais confiantes, mais ousados e provavelmente continuarão seu projeto. Gabiru Pinguso tipou R$50. Tem o que temperatura asterisco gelada. A saída para uma terceira guerra mundial seria se mudar para o interior? Onde nada chega. Sim. Não, não tô nem sendo irônico. Se enfiar no interior do Paraná, interior do Mato Grosso, interior de Goiás, interior de São Paulo. Interior de São Paulo talvez não, mas... Interior do Brasil. Estourou a Terceira Guerra Mundial. Vai pro interior. Cria galinha, planta tomate. Leia o chat, voto com o Kassaki. Cara, o Brasil, realmente, a gente tá fora de tudo. A gente... o mundo quer invadir a Amazônia. Você mora na Amazônia? Não? Então, churrasco. Frituras. É isso. Em poucas palavras, mesmo que ocorra uma invasão e eles tomem a Amazônia, eu moro em Curitiba, cara. Foda. Tô cagando. Não me afeta essa merda. Amazônia também... Outra, Amazônia não produz bosta nenhuma. A gente criou legislação e burocracias que impedem qualquer tipo de exploração comercial da Amazônia. Então meio que foda, tá ligado? É um mato inútil que não tem nada sendo... Nada de valor sai dali por nossa escolha. O Estado brasileiro decidiu que a Amazônia, esse território gigantesco, não serve pra nada. É isso. Índio. Garimpeiro e extração ilegal de madeira. É isso. Bom, então o Brasil é irrelevante. Em todas essas grandes questões, nós não somos alvo de nada. Projeto de expansão. Valeu, Fish. Qual período da história brasileira você crê ser o pior pra se viver ou estamos nele? Cara, vamos lá. Considerando que a nossa era de ouro foi o período do Império, apesar dos seus problemas, e você crê ser o pior para se viver? Escravidão, mas a gente via um potencial, a gente tinha um potencial muito glorioso, sabe? A gente realmente tinha um futuro pela frente, sabe? Uma perspectiva de melhora. Dito isso, o período da República Velha foi de longe o pior.
Porque não houve um desenvolvimento econômico e industrial. Valeu, Lu! Valeu pelos 10, vamos ver. Luberdic tipou R$10. Onde vou estar quando começar a www.3ht.com/x.com/9eir/status/1899668033676333172. Vou sair da cidade, eu vou morar no mato, tocar o pelo cheiro do gado. Na praia, eu vou botar na venda, meu escritório agora vai ser na fazenda. Eu já pego na peneiragem vão tocar o meu violão. Vou sair da cidade. Vitada. Eu espero também estar, ó. Torneiro Mineiro intipou R$40. Pau do Amazônia serve para algo SS. Levar a logo satanica da Zona Franca e aumentar R$1.000 no preço final do produto. Precisamente, a função da Amazônia é essa, inflacionar os nossos produtos. Eu considero a República Velha o pior período porque revoltas, estagnação econômica, crise política, que afetava a população de fato, sabe? Tudo o que acontecia, as múltiplas revoltas e guerras, tudo isso afetava o povo, afetou o povo diretamente, essa merda, sabe? A Coluna Prestes, o que aconteceu, os crimes que esses filhos da p cometeram no interior do Brasil. Então, cara, realmente foi um período de instabilidade, guerras, sabe? É uma merda. Uma bosta. Aí, vamos lá. Período Vargas. Apesar da repressão, tinha crescimento econômico. Ditadura militar. Apesar da repressão, tinha crescimento econômico. Primeiro governo... Lula 1, Lula 2, Dilma 1. Apesar da corrupção institucional, tinha crescimento econômico. Olha, a gente tá basicamente... O negócio é o seguinte, a gente tá rivalizando pau a pau com a República Velha. A única diferença é que hoje não tem revoltas populares, ou guerras civis, ou tentativas de golpe reais, né? Com gente, tropa na rua. Então, hoje a gente só não tá pior. Hoje a Sexta República ela só não é pior do que a República Velha. Porque a gente não tem guerra. Só. E as guerras da República Velha, elas não eram guerras industriais, eram conflitos de jagunço praticamente. Então era tipo, sei lá, 10 mil pessoas lutando. Então, eram guerras de pequena escala. Mas não tinha... Não. Sim. John, obrigado. Eu errei. O Brasil hoje é pior. O que a gente viveu hoje é pior do que na República Velha. Porque pelo menos na República Velha haviam períodos pequenos de paz, sabe? Tinha uma revolta a cada 5 anos, mas eram revoltas a cada 5 anos localizadas pelo país. Hoje você pode sair de... Você sai de casa sem medo de ser roubado? Quem tem o luxo de dizer isso? Pessoas que vivem no interior do interior do interior. Mas se você mora numa cidade de 100 mil habitantes pra cima, você sai de casa com medo de tomar um tiro na cabeça e não voltar. O que é a maior parte do país. A maior parte do país vive em cidades com mais de 100 mil habitantes. Pelo menos metade. Então, a gente vive hoje numa situação muito pior. Porque nós temos todos os problemas da República Velha e a gente vive em guerra civil. Hoje nós vivemos em uma situação muito pior do que na República Velha. O Brasil está na sua pior condição. Politicamente travado, economicamente estagnado e em guerra civil. Ou da OTAN. Então, proteger a Ucrânia... Sabe o pior? Se você falar sobre isso, com qualquer pessoa, ela vai perguntar o que é República Velha e Sexta República. Eles estão se protegendo. E eles também precisam se preocupar em se proteger. A mudança essencial geopolítica que está acontecendo é os Estados Unidos sinalizar que vai abandonar a Europa, sinalizar que não vai continuar ajudando a Ucrânia. Inclusive, o Trump oficializou a parada da ajuda, né? Ele congelou a ajuda militar americana à Ucrânia. As entregas que tinham que ser feitas foram congeladas. E ele também... A gente não está em guerra civil, a gente está em assassinato civil. A população nem tem a chance de lutar. É pior. A gente tá num cenário pior ainda. Cara.
Bagulho distópico, mano. O crime era menos frequente, tinham ondas sazonais de pilhagem e estudo de cangaceiros e eles iam para outra. 2 minutos em uma praia carioca causa mais estrago econômico. Cara, é exato, cara. O cangaço é pior do que... O cangaço foi pior do que a gente vive hoje. Vivemos um estado de terror, cara. Eu acho que o brasileiro hoje tem mais medo do que o alemão oriental na época da Stasi. Tipo, se você faz um gesto aleatório, você vai morrer. Caralho. Oh, país maldito. Ajuda na área de inteligência, que é o compartilhamento de informações de inteligência, que isso é de extrema relevância para os ucranianos conseguirem serem efetivos no campo de batalha contra os russos. Ninguém no... Valeu, Shepard. Pardo, do que preciso para escrever para você um roteiro sobre a indústria automotiva nacional e como ela foi sabotada? É uma história interessante, você gostaria? Não tem interesse. Real, tô cagando pra indústria nacional, pra indústria automotiva. Definitivamente não é um tema que eu Para escrever para você um roteiro que eu gostaria. sobre a indústria automotiva nacional e como ela foi sabotada. Cara, manda um e-mail pra mim. Manda um e-mail com tanta história, vamos ver se eu empolgo. O mundo tem tantos satélites quanto os americanos, ninguém tem tantos equipamentos sofisticados de batalha contra os russos, ninguém no mundo tem tantos satélites na área de inteligência, que é o... né, ele Vamos voltar daqui. Congelou a ajuda militar americana à Ucrânia, as entregas que tinham que ser feitas foram congeladas, e ele também pausou a ajuda na área de inteligência, que é o compartilhamento de informações de inteligência. Acabou, a Ucrânia perdeu. A Ucrânia vai depender dos Eurocooks. Acabou. Tadinha da Ucrânia. Isso é de extrema relevância para os ucranianos conseguirem serem efetivos no campo de batalha contra os russos. Ninguém no mundo tem tantos satélites quanto os americanos, ninguém tem tantos equipamentos sofisticados de monitoramento, de estratégia, capacidades aéreas com drones, de, enfim, filmar, entender movimentos de tropa. A Ucrânia, eu acho que a Ucrânia, o Zelensky, ele já tá no estado Adolf Hitler 1940, dezembro de 44. A guerra já acabou. Ele já perdeu. Mas ele não vai se render. Ele vai realmente sacrificar o seu país em nome do seu regime. É isso. Quando o Império Alemão colapsa, a população civil estava sofrendo profundamente com racionamento. Mas o país não tinha colapsado ainda. Eu acho que o exemplo do Bigode não é preciso ainda, porque as fronteiras estavam a linha de eles estavam basicamente recuando perpetuamente. Eu acho que tá mais para a Alemanha, Império Alemão, na Primeira Guerra Mundial, sabe? Tá nesse estado, porque as linhas não estão se movendo. É uma guerra de atrito, não tá tendo desenvolvimento nenhum. A Ucrânia perdeu seu maior aliado. Os europeus não vão dar conta de suprir eles. Então, basicamente, uma guerra é contagem regressiva para o colapso da Ucrânia. Tropas, entender informações sigilosas que são captadas pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos. Nenhum país, nenhum grupo de países chega aos pés dessa... Mas, se a Rússia começar a avançar e a Ucrânia começar a retroceder e bater em retirada, aí sim a gente vai entrar no estágio Alemanha fim da Segunda Guerra, que é basicamente uma guerra de extermínio, em que o alto comando nazista não quis se render por causa do Hitler e o país foi terraplanado. É isso. E sem isso a Ucrânia vai ficar mais enfraquecida, mais defasada, e os europeus não conseguem. O muro de Kiev, a gente vai ver o muro de Kiev. Suprir essa necessidade, mas aí a gente tem que falar então um pouco do que os europeus caíram na real. O contexto geopolítico que eu estou mostrando para vocês é esse. Os Estados Unidos se afastando da Europa, os Estados Unidos abandonando a Ucrânia e os Estados Unidos se aproximando da Rússia, dando carta branca, liberando a Rússia de conquistar o que ela deseja, satisfazendo as exigências do Putin, as exigências da Rússia para um suposto acordo e, na verdade, dando mais força, né, para o Putin e deixando os europeus de lado. E, nesse contexto, os europeus precisam cuidar de si. Eu já tenho dito em vários lugares. Já passou da hora, né, seus... Vocês devem ter acompanhado. Dito isso, moro no Brasil. Esse problema não é nosso. Foda-se. Real. Foda-se o que acontece na Europa. Que a Europa exploda.
Né? O debate que eu apresentei pra vocês aqui é debate que gringo tá tendo. Os nossos problemas são esgoto, ferrovia. Qual que vai ser a próxima merda que o Bolsonaro vai fazer? Qual que vai ser o próximo discurso idiota do painho? Esgoto, narco-estado. Nós não temos controle do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é praticamente um território independente do Estado brasileiro, é isso. Explicando por que ser uma civilização, é isso. O nosso debate aqui é civilizar o nosso povo. Os europeus chegaram nessa situação de o próximo eliminado do Big Brother. Independência dos americanos. Uma parte disso tem a ver com a própria estratégia dos americanos e fazer os europeus serem independentes, e a outra faz parte da mentalidade dos europeus, dos erros deles, tanto na maneira como não se preocuparam com a sua segurança, e também depois um monte de escolhas políticas como o seu estado de bem-estar. Ai, vamos regular. Regulação. Regulação é melhor que desenvolvimento econômico. Porque desenvolvimento é mau e regulação é bom. Social, onde consome a grande parte dos recursos do seu orçamento e não sobra dinheiro para defesa, e você não precisa gastar com defesa. Quer um exemplo bom? É um canal que eu gosto, sabe? Kraut. Ele se masturba diariamente pensando em como a Europa desenvolveu a sua burocracia ultra técnica e foda e as suas regulações. Ele adora o papel regulador do mundo da Europa. Ele ama. Cada vez que a União Europeia faz um despacho novo impedindo o desenvolvimento econômico, ele toca uma na frente do espelho. Porque você tem os Estados Unidos estava ali porque se oferecia e queria estar ali e não queria que os europeus gastassem com isso também. Então um conjunto de coisas fizeram os europeus chegarem nessa situação. O professor Rock é o único cara que tem cookie no nome e consegue ser Shed. Agora, com o cenário mudando, eles precisam sair dessa situação, eles não podem depender dos americanos. Óbvio que quando a gente fala de defesa, nada disso acontece do dia para a noite. Você criar uma indústria de defesa, uma indústria bélica, uma capacidade tanto de construir as suas armas, quanto de ter um exército capacitado para lidar com inimigos. Um vídeo de 3 horas sobre a burocracia alemã. Infinitamente maiores, como são os russos, em termos de número de soldados e uma economia, uma sociedade cada vez mais militarizada. Agora que você trocou no assunto, esse ano não tá aparecendo absolutamente nada de Big Brother no meu feed. Eu acho que o Big Brother tá tendo queda de audiência e relevância. Cara, vamos lá. As pessoas têm muitas opções de entretenimento. O que a gente viu em 2020, só se falava de Big Brother, era porque todo mundo tava em casa, né, bicho? Não haviam outras produções. Não tem o que tá acontecendo. Produto de Bobson, irmão. É só chola e mulher no Twitter que assiste essa bosta. Ninguém vê, cara. Ninguém tá vendo. Ninguém se importa. Eu nem sabia o que tava acontecendo, mano. Dado o conflito com a Ucrânia, a Europa fica muito defasada e está muito atrás. E eles precisam correr atrás do prejuízo. E nós tivemos uma série de decisões políticas na Europa para tentar recuperar esse tempo. A única coisa que eu vi sobre Big Brother esse ano foi a possibilidade dos caras do Você Sabia participarem. Depois disso, nunca mais apareceu nada. Pior que é isso, eu vi isso, mano. Eu vi isso. A possibilidade deles participarem. Nossa. Você tá vendo que bosta? A gente tá discutindo... Você tá vendo que mesmo sem querer a gente tá discutindo Big Brother? Porque o Brasil é irrelevante em todas as grandes questões mundiais. Tempo perdido. Todas parecem muito positivas e são sinais que a Europa realmente está acordando. Mas a gente só vai ter certeza. A outra, a gente estava viajando ontem falando disso, de que um processo de uma nova constituinte no Brasil, ela seria neoliberal, enquanto o mundo inteiro o mundo civilizado tá virando a chave para um nacionalismo isolacionista, um identitarismo cultural, étnico, e o Brasil é tipo, agora neoliberal, somos neoliberais. Tipo, é um mongol, velho. É um mongol. É um mongol, tá ligado? É um mongol da sala. É o moleque atrasado mesmo. O Brasil é retardado. Nossa senhora. Se a Europa realmente acordou, quando ela realmente acordar. Por enquanto são sinais de que ela vai acordar. Isso já foi demonstrado em outros momentos e ela não acordou. Em 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, a Alemanha falou que iria gastar 150 bilhões de euros em defesa e isso acabou não acontecendo. Passaram 3 anos e nada aconteceu. Agora vamos ver se todas essas medidas anunciadas... O Brasil chegou aos anos 80, finalmente. Ei, porra. Já vou falar delas. Vão acontecer. Mas são medidas maiores. Reagan, Thatcher, Hayek.
E são em várias escalas diferentes. Desde a Alemanha, tomando decisões extremamente importantes e revolucionárias para O mundo voltando para 1920, Brasil. Ê, globalização! História. Uma delas é que a Alemanha, desde 2009, tem um teto de gastos. Uma cláusula na Constituição que impede que os alemães gastem mais do que eles arrecadam, algo similar com o que a gente já teve aqui no Brasil em algum momento. E o novo chanceler alemão, ele passou, né, ou vai passar uma decisão, uma lei que vai mudar a Constituição. Então isso não é qualquer coisa, é uma mudança constitucional na Alemanha para permitir que ela extravase o teto de gastos, ou seja, que ela gaste mais do que ela arrecada. Isso vai deixar com que a Alemanha invista. A Constituição alemã, né, é escrita por americanos. Muito indefesa. É igual a do Japão. Nossa, dá até pena nesses países. Puta que pariu. Dá pena, né? Tipo, a gente vive no Brasil, mas vocês entenderam. E infraestrutura. Pensando bem, até que eu aceitaria uma Constituição escrita pelo Heritage Foundation, sabe? Por favor, americanos, manda uma Constituição pra nós, aqui tá foda, a gente não consegue produzir essa merda. A Alemanha, tipo... Você não precisa entender nada de Brasil, o que a gente é, é qualquer merda, irmão. O Brasil é qualquer bosta. Manda a Constituição pra nós aqui, a gente importa. Uma economia... É isso. Escreve pra mim, faz igual vocês fizeram com o Japão. Contida, onde você não tinha investimentos do governo há muito tempo, isso talvez ajude aí. Já pensou se o Brasil tivesse entrado na Segunda Guerra do lado do eixo, pelo menos a gente teria uma Constituição escrita pelos americanos? Quantos problemas teriam sido resolvidos? Porra. A economia alemã sair da situação ruim que está nos últimos anos e vai permitir que muito dinheiro entre para a defesa. Essa medida, ela tem que ser votada, é uma mudança de Constituição e você precisa de uma grande maioria e hoje o governo de coalizão não conseguiria essa grande maioria porque você tem os partidos... O eixo não ia ganhar do lado do Brasil, não. Definitivamente não, o Brasil... Ai, que merda, cara. Outra, a Constituição do Dutra foi provavelmente a melhor Constituição... Tirando a do Império, a melhor Constituição. A Constituição de 45. Ela era incrível. Nossa, velho. Pariu, velho. Você tem noção que com a queda do regime militar, eles poderiam ter simplesmente canetado a restauração da Constituição de 45? 45, 46, agora eu não lembro. Isso, 46, isso. Eles poderiam ter simplesmente, o regime militar caiu. Com esta caneta, vou restaurar a Constituição de 1946. Pá, pronto, resolvido o problema. Retorna a Constituição vigente, não democrática, e tá feito. Não precisa da bosta da Constituição de 88. Isso poderia ter sido feito em 85. Não foi, caralho. Sim, essa possibilidade existiu. Ela foi aventada. Esquerda, que seriam capazes de bloquear essa mudança, e os dois são contra essa mudança de armamento, de defesa da Alemanha se preparar para enfrentar a Rússia, e a gente já imagina por quê, né? Os dois são próximos e favoráveis à Rússia, têm ligações indiretas e querem ajudar os russos de alguma maneira, e qual foi a saída? A estratégia então foi usar o parlamento anterior, né? Porque o Merz ganhou a eleição, mas ele não formou. E a Constituição de 46, o que tinha de bom nela, ela não era de 88. Serve pra você? Pra mim serve, eu acho que já é bom o suficiente. No governo anterior ele não tem a maioria. Ele tem a maioria no futuro porque ele ainda não tomou posse e não colocou a sua coalizão governando o país. Mas ele vai fazer isso com quem estava no governo antes dele. Isso é uma medida bastante estranha, para dizer o mínimo, bem radical, né, ou não ortodoxa, mas uma... Nossa, bicho, que timing maldito, né, cara? O Muro de Berlim... bosta da Constituição de 88 foi escrita 1 ano antes do colapso, praticamente o último prego no caixão da União Soviética. Só faltava enterrar o morto. Puta merda. No momento pede coisas não ortodoxas e é isso que ele está fazendo. Ele se reuniu com o governo anterior, que está saindo, e falou, olha, a gente precisa passar isso agora, porque senão depois não vamos conseguir. E vai ser feito, então, antes dele tomar posse ou antes da nova coalizão assumir. E é muito interessante, é promissor. A Alemanha tem muito dinheiro, estamos falando em centenas de bilhões de dólares antes dele tomar posse ou antes da nova coalizão assumir. E é muito interessante, é promissor. A Alemanha tem muito dinheiro. É um processo de rearmamento da Alemanha tocado pelo CDU e o SPD. Cara, tudo isso pro AfD entrar depois
Ai, cara. Esse é tão engraçado. Estamos falando em centenas de bilhões de dólares e euros que serão gastos em defesa. A Alemanha é quarta maior economia aí do mundo. Ela certamente pode ter um exército muito poderoso. Tem histórico, tem cultura. Afinal de contas, iniciou a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi uma das grandes potências militares do mundo. E pode voltar a ser uma força militar. Isso é uma gigante mudança na geopolítica, porque você traz a possibilidade de uma nova potência entrar no tabuleiro, e essa potência não é ninguém menos do que a Alemanha. Talvez na hora que essa força militar estiver plena, funcionando, vai ser o momento onde, no próximo ciclo eleitoral, se imagina, se fazem essas previsões. Eu falei disso em algum momento aí, que o AfD, né, o partido de ultradireita da Alemanha, ele pode ganhar exatamente as eleições no próximo ciclo, talvez quando a Alemanha esteja militarizada ou fortalecida militarmente. Então, Absolute Cinema. Eu quero que isso aconteça. Eu quero ver o pau torar. Então, vejam que cenários, né? Quando que a gente achou que isso voltaria a acontecer? Isso... Por favor, eu quero que isso aconteça. Não, Absolute Cinema. Não tô nem aí, irmão. É um indício que a geopolítica tá passando por... Não tô na Alemanha. Foda-se. Sequer estou na Europa. Caguei. Várias transformações, e nós estamos retomando, voltando para um passado onde tivemos muita turbulência. Vamos ter aí duas potências continentais de volta operando com força. A Constituição de 88 é tão boa que quando ela foi escrita, ela não limitava a criação de municípios com alguma regra. Então depois dela, nós saltamos de 3.200 municípios em 85 para os 5.570 atuais. Boa parte desses novos não se pagam e suas prefeituras são uma dívida. Inclusive, tem um artigo do próprio Senado admitindo esse erro. Total, a Alemanha e a Rússia. A Rússia já está nesses movimentos, mas a Alemanha vai entrar nessa equação também. Além da Alemanha, a Europa também se manifestou. E a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, ela veio ao público e disse que a União Europeia, vai adotar duas medidas. Primeiro, vai se criar um fundo para investimentos, empréstimos, para que os países consigam gastar com defesa. O segundo ponto é que eles também vão romper ou acabar com o teto de gastos, de endividamento. Pessoal, a Ursula von der Leyen falou que a Europa vai fazer algo. Sabe o que vai acontecer? A feijoada é da boa. Dos orçamentos de todo mundo, permitir que você possa gastar mais do que você arrecada para que aumente. Vai ter bastante cota de AI, é isso, a gente quer todas as negras, as trans no nosso exército. Vai ter bastante propaganda das mães lésbicas que criaram uma pequena soldada da União Europeia. Uma dessas duas iniciativas, os europeus estão prevendo que eles vão trazer 850 bilhões de euros. Isso é próximo do orçamento de defesa americano. Então, realmente a Europa está tentando dar um recado ou caminhar numa direção. Como eu disse, nada disso é rápido e leva décadas, e essa é a preocupação da Europa, mas já vou comentar isso daqui a pouco. Uma terceira medida ou pronunciamento veio da França. Das afropichadoras. Você inventou essa merda, nem é impossível existir uma afropichadora. E o Macron veio oferecer as suas armas atômicas para servirem de guarda-chuva nuclear para a Europa. Uma vez que existe a possibilidade dos Estados Unidos abandonarem a Europa, os Estados Unidos retirariam as suas armas atômicas ou não estariam dispostos a usar o seu guarda-chuva nuclear para servir de dissuasão contra inimigos, no caso, os russos. E aqui eu preciso explicar um pouco algo que nem todo mundo entende, e as pessoas fazem um raciocínio que parece que está certo, mas no fundo não está, porque não é assim que funciona. O Macron tem 240 biribinhas? Pô, Macron, sabe o que você faz com suas 240 bombas, cara? Sabe, né? Sabe. Rei Pablo, estava pensando aqui uma hipótese de sistema de poder, onde a divisão de poderes e funções, sendo compartilhada entre o Estado e direitos de famílias aristocráticas. Só pela descrição eu gostei. Estado, igreja e algumas famílias aristocráticas. Podia até ser uma república, não constitucional, né? Podia ser uma república, tipo Roma. Roma era isso, né? Era essa grande mistura, essa grande suruba de interesses. Funciona melhor que a república que a gente tem hoje. Tenho dito que Inglaterra e França têm centenas de bombas atômicas, mas a Rússia e os Estados Unidos têm milhares de bombas. A Rússia por volta de 5.000 bombas atômicas. Tipo, a França vai dividir as suas 240 biribinhas nos centros populacionais russos e, tipo... Tá ligado? A Rússia pode mandar 240 bombas na Torre Eiffel, se eles quiserem.
Tá ligado? E centenas não fazem frente a milhares de bombas. Não adianta a França e a Inglaterra terem centenas de bombas diante de uma Rússia com milhares de bombas. E aí o argumento da maioria das pessoas é: mas 10 bombas já acabaria com o mundo, então que diferença faz? Não é assim que funciona a lógica da estratégia da dissuasão nuclear. Não é assim que funciona esse raciocínio e esse exercício. Não é assim nem na teoria e também nem na prática. Porque se você tem poucas bombas, eu posso destruir as suas bombas antes de você poder utilizá-las. Então, um país com 2 bombas apenas, existe um convite, né, para que você destrua aquelas 2. Como são poucas, você pode acabar com a capacidade nuclear daquele país facilmente. Você só precisa saber onde estão, e aí você acabando com essas bombas, acabou, ele já não é mais uma potência atômica. Então, quanto menor o seu número de bombas, mais fácil é que você destrua as bombas, e não o país. Claro, se você tem 5.000 bombas, vai ser bem difícil você conseguir destruir as 5.000 bombas. Então, a Europa tendo centenas de bombas, com França ou com Reino Unido, não é suficiente para fazer frente. O segundo ponto dessa lógica é que toda vez que você quer equiparar a sua força nuclear à do seu adversário, você precisa ter o mesmo número para que você faça uma conta simétrica, numérica da sua capacidade e que o outro aí sim tenha medo de iniciar um ataque surpresa ou isso consiga criar uma paridade que faça a ideia de dissuasão nuclear, destruição mútua assegurada, funcionar. O Brasil precisava de bombas nucleares para ontem, né? A gente não tem nem esgoto. Então, não dá para só achar que destruir o mundo, 10 bombas. Não é assim que funciona. E por fim, uma questão prática também são as capacidades de você ativar um... Sabe o que vai ser engraçado? Acabei de ter esse pensamento aqui. A quantidade de comentários de primata falando... um vídeo do Rock não vou ver. É que eu vi vários. Eu reagi a um vídeo do Hoje no Mundo Militar. Eu dei até sono essa galera. Segundo ataque, né? O que a gente chama de Second Strike Capability, que é a capacidade de segundo ataque. É isso que faz a dissuasão nuclear funcionar. É você dizer para o outro que mesmo que ele consiga te atacar de uma forma surpresa, você tem um jeito de retaliar. Aonde? Com bombas colocadas em um lugar que não são o seu território. Essas bombas estariam em algum lugar que ninguém sabe qual é a localização. Esse lugar... Leblanc, não. Os verdes não fazem lobby russo por incompetência, eles fazem porque eles querem. Eles são bem pagos para defender o fim da energia nuclear no seu país e sabotar o seu país. São submarinos nucleares escondidos, navegando embaixo dos oceanos e ninguém sabe a localização exata deles. Agora, se você tem... Eu reagi a outro vídeo do Rock, eu não lembro. Nossa, mano, é chato pra... Os caras são chatos pra caralho. Submarino nuclear, ou 2, se eles sequer funcionam, estão em constante manutenção, estão com falta de dinheiro para operarem, como é o caso da Inglaterra. Não, os partidos verdes na Europa, eles tinham que ser banidos todos, eles são piores que os comunistas. Na França, em muitas situações, além do número de submarinos ser muito pequeno, essa capacidade de dissuadir, mesmo tendo centenas de bombas, ela se torna inútil. Você precisa dos vetores, dos meios de entrega dessas bombas. E ter vários submarinos é o que garante que você tenha uma capacidade de segundo ataque, Second Strike Capability, robusta, sólida, firme, resistente, que não vai ser abalada com um ataque surpresa inicial do seu inimigo ou rival, no caso, os russos. Então, não adianta o Macron dizer isso, é bem simbólica essa fala dele, na prática não dá garantia, talvez ele está mais querendo mostrar que ele pode ser o líder, ou mostrar para os franceses que eles são fortes, ou... enfim, ativar algum tipo de orgulho do que ter uma solução prática. No final... Vocês repararam que ativismo verde tá morrendo? Tá soando ridículo? Cara, sempre soa. Mas eu acho que o último respiro, o último suspiro de relevância de ativismo verde foi da Greta Thunberg. How dare you! Foi o último suspiro? Porque é muito meme, é muito coisa de velho, broxa, tipo, ai, eu sou do Greenpeace, ativismo verde. No final das contas, o único país que tem capacidade... How dare you! Nossa, até assistir esse clipe de tempos em tempos, você tem que ver que alguém deu uma f*** pra essa... How dare you! Tem 5 anos, né? Ou 5 anos. This is all wrong. Oh. I shouldn't be up here. I should be back in school. Então vai pra escola, só. Esse discurso é nível o Falcão na série dele falando pro senador: You need to do better, Senator. On the other side of the ocean. Yet you all come to us young people for hope. How dare you?
You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. Tá que pariu. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? For more than 30 years, the science has been crystal clear. How dare you continue to look away and come here saying that you're doing enough when the politics and solutions needed are still nowhere in sight? Uma coisa que os cholos no Twitter têm razão, ela começou a virar militante anticapitalismo, militante de extrema esquerda, pró-Palestina, e ela foi defenestrada da mídia. Não sei de nada. Real de contrapor a força nuclear russa são os americanos. E não é só os submarinos, não é só a quantidade de bombas, são os radares e satélites que dão o alerta inicial de um lançamento nuclear dos russos. Ninguém tem essas capacidades, até a discussão da Groenlândia serve para isso. A base americana hoje na Groenlândia é uma base de radares para localizar ou alertar sobre um lançamento nuclear russo. Não só lá, mas em vários outros lugares. Os europeus não têm isso, então eles demorariam muito tempo para descobrir que a Rússia lançou uma bomba e seria tarde demais. Então, não adianta ter centenas de bombas, mas é uma fala interessante, os europeus se mexendo, todos, cada um tentando dar o seu passo numa direção, vamos nos afastar ou vamos nos garantir que não iremos depender dos Estados Unidos. Nada disso muda o curto prazo. A dependência ainda é quase que total e absoluta dos Estados Unidos. Talvez, para muitos de vocês, não esteja claro por que os europeus estão preocupados. Eles não estão preocupados porque a Rússia atacou a Ucrânia em 2014 e veio com uma grande invasão em 22. A história do continente é uma história de expansão dos russos. Seja no Império Russo, seja na União Soviética, ou seja de novo agora com o Putin. É uma história antiga que se repete. E por isso... Mas as coisas... O problema interno dessa social-democracia patética é maior do que os russos, mas tudo bem. Os governos europeus meio que estão cagando pra essa questão interna, eles acham que os russos são os grandes vilões. E o jovem tá se importando com o avanço russo. Quem realmente coloca, trata o avanço russo como um grande problema é o pessoal que viu a União Soviética existir. Que daí já até milênio, que nasceu durante o período soviético. Então, essa galera, a Rússia, meu Deus, o leste europeu, que estava sob o jugo estava atrás da cortina de ferro, sim, essa galera tem motivo para odiar a Rússia. Mas a Europa Ocidental... Isso que a gente vê países assim com extrema clareza de que eles vão se defender. E tomando atitudes e se preparando para isso. Acho que o primeiro deles a citar aqui, que serve como um exemplo claro do quanto que os europeus temem e sabem do risco, do que significa uma Rússia agressiva ou... O jovem direitista gosta da Rússia por essa conservadora. Antes que... Vai aparecer algum bosta achando que eu sou pró-Rússia aqui. Eu não sou pró-Rússia, eu moro em Curitiba. Tá ligado? Eu moro em Curitiba. Eu não me importo, na verdade. Eu tô cagando, porra. Tá ligado? Tipo, nossa, uau, seu pró-Rússia. Russete. Não, eu moro em Curitiba, velho. Rússia. Mas o velho Olavo, ele mandou uma pedrada a respeito do Putin, que aparentemente a direita brasileira esqueceu nos últimos dias. Rússia, o que é a Rússia? Bom, a Rússia aconteceu o seguinte, eles há muito tempo já sabem que a economia comunista não funciona. E dentro da KGB eles devem ter discutido isso profundamente. Bom, nós não podemos desistir do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, O Pix caiu no escritório da BP para defender o Putin. A BP... Que sempre, nós defendemos... Tipo, a BP nunca abertamente assumiu que é olavista. Mas, cara, a linha narrativa da BP sempre foi Olavo. Olavo manda, a BP, sabe, divulga. Agora os caras estão, tipo...
daqui a pouco eles estão falando que o Putin é based, que o Putin é conservador, porque agora o Trump tipo, deu um aceno pro Putin e se tornou legal, aceitável você falar que você é um direitista neocon normal, bolsonarista. Agora que o Trump está se aproximando da Rússia, se tornou legal e aceitável você também falar bem da Rússia, cagar na cabeça da Europa e cagar na Ucrânia. Tipo, sim, já tem bolsonarista falando que o Putin é based. E, tipo, mano, 200 anos atrás o Olavo já mandou a pedrada. Do nosso poder, do nosso esquema. Então nós temos que fazer uma outra pessoa, outra coisa. Sim, tem bolsonarista falando que a União Soviética era conservadora, porque eles não gostavam de viado. As pessoas e o mesmo. A União Soviética é conservadora. Os caras financiaram todo tipo de degeneração no Ocidente. Esquema de poder. Então o que nós fazemos? Fazemos uma transfusão ideológica, trocamos de discurso. Usamos outros pretextos ideológicos. Então contratam lá o seu Alexander Dugin para fazer um outro discurso. O que o Dugin fez? Ele pegou tudo quanto era americano e anti-ocidental. Comunismo, nazismo, anarquismo, esoterismo, ocultismo, islamismo, misturou tudo e fez um discurso. Então esse discurso, ele apela para o antigo pessoal comunista, por quê? Porque é o mesmo esquema de poder. E apela para um bando de gente conservadora, cristã, etc., porque vem com uma conversa de valores cristãos. Mas o discurso me interessa, o discurso é apenas um pretexto. O que ele está fazendo é restaurar o Império Russo. É só isso que ele quer. O Império Russo com as mesmas pessoas, que é a mesma KGB de sempre. Então para eles ficar no poder vale tudo. Agora tem gente aqui que acredita, diz, não, ele fez leis contra o homossexualismo, né? E adere ao cara por causa disso. Agora, a Rússia continua sendo o grande fator corruptor. Nós sabemos, você lê o livro do Joseph D. Douglas, que chama Red Cocaine. Quem montou o sistema do tráfico de droga na América Latina foi a União Soviética. Né? E desde então nunca parou de crescer. Tá certo? Quando você pega tudo quanto é movimento terrorista no mundo, você vai ver as armas, elas vêm da onde? Da Rússia, sempre. Então é a mesma velha Rússia que está fomentando o terrorismo e subversão no mundo inteiro, trocando um pouco de... A Rússia financia os partidos verdes na Europa e financia a extrema-direita. Eu não tô negando que o AfD é pró-Rússia. Eu tenho certeza que eles recebem dinheiro de russo. Chega, Reform, você acha que todos esses partidos não têm algum tipo de influência russa? Você acha que, sei lá, o Partido Republicano não tem influência russa? Eles jogam dos dois lados, cara. Eles sempre fizeram isso. Não é novidade nenhuma. Discurso ideológico. Mas se você quer o discurso comunista, eles também têm pra você. Mas lógico, eu não tô falando que os americanos são bonzinhos. Não, os americanos estão socando a sua agenda mundo afora. Eles não estão nem aí. Os chineses fazem a mesma coisa. É guerra de narrativa, sabe? É guerra pra quem controla a narrativa. É que o Brasil é a puta. Tá ligado? É o Brasil que tá sendo currado por todo mundo e não é irrelevante. É guerra total. É guerra total. É que o Brasil, tadinho do Brasil. Tem um discurso conservador? Nós temos. No final é o poder. Mas é evidente. A Rússia sempre foi muito grande. Muito recurso, mas impotente para tomar conta de si mesma. E então, também muito pobre, né? Muito pobre, exatamente. Então tem um complexo monstruoso. Então existe, desde o século XIX, os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser... O Brasil está sendo espoado no mundo e tomando soco na costela. A grande nação profética que vai dominar o mundo, tá certo? E vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. Os intelectuais russos, todos eles deliram, pensando no dia em que a Rússia vai ser a grande nação profética que vai dominar o mundo, tá certo? E vai ter uma missão divina para cumprir. Eles pensam essa porcaria desde o século XIX. E eles não conseguem desempenhar tal da missão divina. Isso aí não é parecido com o Destino Manifesto aqui dos Founding Fathers? Sim, só que o Destino Manifesto existe, os americanos fizeram realmente. Né? Então, mas é a coisa, você pensa aqui você tem uma... O gordão, o Russell, esse é o Leonardo Russell, falando, o lado bom, o Destino Manifesto é bom. E, tipo, ele tá fazendo juízo de valor com o Destino Manifesto, tipo, caralho. Vai se fuder. Uma república que foi feita, quer dizer, por pessoas que não queriam criar nada novo. Eles pegaram as velhas leis do tempo da colônia e simplesmente codificaram as leis que já existiam, os direitos que já vinham desde a Inglaterra, meu Deus do céu. Tá embicado na vida do povo já. E por outro lado, em volta você tem um monte de republiquetas hispânicas e portuguesas que são uma confusão dos diabos. Onde a maior parte da população é escravo. Todo mundo é coitadinho, ninguém sabe nem o que é direito, o que é Constituição, quem vai ter hegemonia. Fala, claro. Então o Destino Manifesto e geralmente ele se realizou. Agora, a Rússia não. Ninguém está precisando de uma mensagem. O Russell tá defendendo as taxas do Trump? É porque não é... Vamos lá. Da perspectiva americana, eu também defenderia. A gente tá... Salvadora da Rússia. A Rússia que quer se promover nessa base há 200 anos. Esse complexo. Então, se não é com o comunismo, vai ser com a religião ortodoxa, com qualquer outra porcaria.
É só a gente avaliar. É um país complexado. É só olhar na história o que foi criado a partir dos Founding Fathers e o que foi criado a partir desse... Claro. Quer dizer, o sonho russo deu no que deu, 100 milhões de mortos. Agora você vê aqui da vida nos Estados Unidos. Não só 100 milhões de mortos, como essa máquina de propaganda, de coisa ruim para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, né? Sim, os russos corromperam a política mundial inteira. Quer dizer, eles introduziram toda a parte da mentira, desinformação, habituaram as pessoas de que o normal é ser vigarista, tá entendendo? Você vê, é a profecia de Nossa Senhora de Fátima. A Rússia vai espalhar os seus erros pelo mundo. Nossa Senhora não falou comunismo, são os erros da Rússia. Pouco importa se é o comunismo, é o Erasmo. Claro, eles trocaram de mentira, meu Deus do céu. Agora, até onde o Putin é capaz de ir na sua agressividade? Olha, eu acho que o Putin é um gênio. Mas ele não é um gênio. Eu queria um Putin aqui no Brasil. Posso falar? Queria um Putin aqui no Brasil. É só isso que eu queria. Bolsonarista apoiando Putin me passa a mesma vibe da opinião dos paquistaneses sobre alemães https://. Nossa, eu já até sei que vídeo que é. .com/shorts/6 global e 97k 4 ponto de interrogação se igual bistbrmschuskt 2 go. Germany. I'm from Germany. No, but he was not from Germany. From his country was he. But he was born in a different country. Who born in a different country? Hitler. He was born in Austria. You like him? Yeah, I like him. Why? All people are like him. All Pakistani like him? Yeah, Oh, really? They also tell you Hitler is a very good. Eu já expliquei porque, de uma forma bem burra, eu já expliquei pra vocês. A Alemanha não gerou nenhum tipo de trauma no Paquistão. Não. Ele estava em guerra contra o Império Britânico. Bom, ele odiava judeu. Bom, os paquistaneses são muçulmanos. Então, para eles, eles não têm o trauma geracional que o Ocidente tem. Eles não têm. Por isso que na Ásia eles estão cagando pra esses problemas, pra isso. Tipo, eles estão um pouco se f***, na verdade. Se muito asiático tem ódio dos japoneses. A Alemanha não fez nada pra eles. Um gênio maior que Stalin. O maior gênio estratégico da história humana foi Stalin. Pra eles o bigode é tipo Napoleão. E todos os planos de Stalin deram certo. Todos. E mesmo assim, não adiantou nada. Porque é o limite natural. Quer dizer, você pode muito, mas você não pode contra a natureza das coisas, você não pode contra a aritmética elementar, você tá entendendo? Não pode contra a lei da lógica, você vai chegar no limite. Mas será que ele invade mesmo a Ucrânia? Eu acho que sim. Se não é agora, daqui a pouco. Né? O mais fácil seria invadir por agentes infiltrados internos. Você dá um golpe interno. Eu acho que ele vai tentar isso em primeiro lugar. E acho que a invasão por tropas russas é a última alternativa. Parece que já está acontecendo, né? Mas eu acho que já chegou lá, né? Porque há um grande medo, né? De que esse vídeo aqui é bem antes do início da guerra. a agressividade seja demasiada, mas também seria uma burrice ir além disso. Nós não sabemos qual é o limite, mas o limite existe. Você vê que os chineses eles são muito mais comedidos. O chinês sabe avaliar a sua força e sua fraqueza, e o russo não sabe. Todos os russos são megalômanos desde o século XIX, todos eles. Então pode ser sim um fator desestabilizador econômico e político para os próximos anos. Pode, só que nós temos que pensar o seguinte, a Rússia sempre será isso. Ela não vê por que mudar. Só um ato divino pode mudar a Rússia. Né? São muitas décadas. Anyway. Caminhando ofensivamente. Bom, mas o boomer bolsonarista que se diz do alavista, claramente não leram nem o mínimo. O mínimo tá bem claro, é o mínimo pra não ser idiota. Eu nunca li o mínimo, me deu trabalho. Nunca gostei do velho Olavo. Eu vejo, de vez em quando, assistir uns clipezinhos desse daqui. Mas, cara, o boomer bolsonarista que bate no... Eu gosto do Olavo. Então, ignoraram completamente isso daqui. Agora eles estão tudo no colinho do Putin. Novamente na história, é a Polônia, que já é o país da Europa que gasta mais porcentualmente do seu PIB em defesa, gasta 4%, tem o maior exército da Europa e está o tempo inteiro fazendo declarações que vão defender, vão ajudar a Ucrânia e que vão fazer de tudo para se proteger dos russos. Então, vão queimar uma nota. Enquanto isso, tem um monte de imigrante invadindo o país. Quem paga a conta? Quem tá pagando a conta do welfare? Quem tá pagando a conta da guerra? Velho, eu vou fazer uma afirmação bem pesada aqui pra vocês. Tirando os países do leste europeu, que eles sim odeiam a Rússia, com todos os motivos que você pode imaginar, França, Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália, esses países, se por algum motivo eles resolverem embarcar em uma coalizão contra a Rússia de forma tropa no chão, vai ter golpe
governos vão cair, guerra civil eu não descarto, eu cravo pra vocês. Eu cravo pra vocês. Polônia não. Polônia odeia a Rússia. Eles vão pra guerra mesmo. Eles querem se vingar. Base de Polônia. Mas... gastando, tem o maior exército, ficam o tempo inteiro próximo dos americanos, o tempo inteiro tentam liderar a Europa ou dizer ou sinalizar que eles têm que defender a Ucrânia, que estarão com a Ucrânia. Isso é um sinal. A Alemanha Oriental vota no AfD. O AfD não quer uma guerra. O AfD quer ficar longe da guerra. O AfD quer resolver os problemas da Alemanha, que são internos, ironicamente. Claro, para quem não lembra da história. Não, a Polônia não tanca sozinha, mas a Polônia... eu adoro a Polônia. História, entender por que isso é importante. Mas não tem só a Polônia. A gente pode pegar a Lituânia, que acabou de fazer uma declaração também, mais uma dessas declarações que vieram do resultado do que aconteceu na semana passada, dizendo que a Lituânia vai passar a gastar 6% do seu PIB em defesa. Esse número vai ser o mais alto da Europa e ultrapassa os números de quanto os europeus gastavam durante a Guerra Fria. De 4% a 5% eram os gastos em defesa na Europa naquela época. Então a Lituânia está indo além. E claro, a Lituânia também tem uma história de brigas e dominação e tentativa de se libertar dos russos. São mais de 1000 anos de história com seus, com os povos que deram origem à Rússia e impérios anteriores que brigaram. 1000 anos brigando com eles. Eles sabem muito bem do que isso se trata. E isso está na cultura, está no DNA histórico, político, geopolítico dessas brigas todas. E a Lituânia também tomando uma decisão. Outro que eu tenho dito é a Finlândia. A Finlândia já travou uma guerra, a Guerra do Inverno, e perdeu mais de 10% do seu território para os russos e vai estar disposta a lutar novamente. A gente já assistiu no passado recente como que a Finlândia e a Suécia entraram para a OTAN. Então, como vocês podem entender e ver, talvez a Alemanha estava adormecida, queria ser amiga da Rússia com a Merkel, os franceses ali, o Macron no começo tentou ir lá conversar com o Putin, mas a ficha está caindo, estão todos começando a entender. Aqueles que estão mais próximos da Rússia estão desde o começo sinalizando e dizendo: isso não é uma brincadeira, nós fomos dominados, invadidos, ocupados por séculos. E essa história está se repetindo. E nós não vamos entregar o nosso país novamente. Nós vamos lutar. Todos os países do leste da Europa dizem isso com clareza. E agora até França, Reino Unido e Alemanha estão acordando. Só que os países do leste europeu, eles não enfrentam os problemas que a Alemanha ocidental passa. Porque, como eu posso dizer, vou contar um segredinho aqui. Sabe quantos atentados terroristas islâmicos aconteceram na Polônia? 0. Não quero falar nada. Não tô aqui pra levantar bola nenhuma. Só tô jogando uma informação aqui pra vocês. Vocês façam o que vocês quiserem com ela. Vivemos uma nova era. Precisa ver se a Europa vai conseguir continuar nesse processo todo de resistência. A Polônia também? A Polônia está tendo crescimento econômico. A Polônia está crescendo brutalmente. Inclusive, está tendo uma reimigração de poloneses do Reino Unido para a Polônia. É sério. Tipo, eles estão abandonando o Reino Unido e voltando para a Polônia. Levando todo o know-how que eles adquiriram trabalhando por décadas lá, voltando para a Polônia, porque a Polônia está melhor que o Reino Unido. Cara, a Polônia é do caralho, mano. Puta, a Polônia ao avanço russo, integrada, unida. Que essa é uma outra discussão também. O objetivo do Putin é que a Europa... Hoje, o único problema da Polônia é a natalidade deles, que colapsou mesmo, e eles aparentemente não estão fazendo nada para resolver esse problema. Se fragmente, se separe, que a União Europeia acabe. E também, de certa maneira, parece que é o objetivo do Trump. E com isso, outros cenários vão surgir dessa história. Porque uma Europa não unida e armada, a gente sabe muito bem o que aconteceu na história quando isso se repetiu, né, ou se deu. Isso foi o que causou a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Claro, o mundo está muito maior, o tabuleiro é muito maior, ele não se restringe à Europa como centro do mundo. A Europa é irrelevante. Vamos mandar real aqui. A Europa, eu acho que aquele continente ele vai entrar numa espiral de insignificância tão grande se a União Europeia acabar. Se a OTAN acabar. Não, tô falando sério, tipo, mesmo que a América, os Estados Unidos deixem a OTAN, se a OTAN acabar, porra, a Europa faz o quê? O que é a França? Qual que é a relevância da França no cenário geopolítico mesmo? Tipo, pô, França, Reino Unido. Ao contrário. Eu sei que eles são importantes. Eu estou só jogando no ar aqui porque existe América e China. A França faz o quê? Sozinha. A França é sozinha. Não é nada. A Europa não tem mais a mesma força, por isso que ela se juntou, porque cada país sozinho aí, não é relevante.
do mundo. Ao contrário, a Europa não tem mais a mesma força, por isso que ela se juntou, porque cada país sozinho ali não é relevante perto de China, Rússia, Índia, Estados Unidos, países gigantes, mas a Europa toda junta é uma força substancial. Mas uma Europa fragmentada também é um centro e um lugar de instabilidades que outros países vão tentar tirar vantagem. O primeiro deles é a Rússia, mas os Estados Unidos também, sob a administração Trump, talvez veja benefícios nisso, o que é um grande erro estratégico, como eu já mostrei para vocês nos outros vídeos aqui, da disputa entre a potência marítima e as potências continentais, que se vocês não lembram, assistam de novo, vale a pena também. Vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Bom, gente, é isso. Essas são as últimas notícias. Em breve, muitas outras coisas vão acontecer. Nós vamos acompanhar aqui. Vou estar trazendo todas as análises para vocês. O mundo está numa velocidade intensa. Imagina ter sido o centro do mundo e hoje ser mais insignificante que a Índia. Essa é a Europa. Essa inclusive, pode escrever na lápide da Europa, tipo, foram grandes. Hoje são menores que a Índia. Que deprimente, que fim, que triste fim, né? Bom, dito isso, moramos no Brasil. Nunca se esqueça disso. Ainda assim, a Europa, com todos os problemas, nós estamos ainda numa situação pior.